Bom dia, meu nome é Giovanni e vos apresento minhas atividades como aluno de iniciação científica no ciclo 2019-2020. O título do meu plano de atividades foi Desenvolvimento de sensores IoT para telemetria de consumo de energia aplicativo desktop. E meu orientador foi o professor Mills. Introdução. Para explicar as atividades realizadas, existem algumas palavras-chave que deveriam ser explicadas. Brevemente, o GPSES é o grupo de pesquisas em sistemas embutidos e redes de sensores, o grupo do qual fiz parte durante a realização das atividades. TechPower é o projeto do qual as atividades fizeram parte. Elas serviram ao desenvolvimento do projeto TechPower, que é um projeto de um sistema de monitoramento e controle de condicionadores de ar, dispositivos de alto consumo energético a nível predial. E o TechPower tem em sua concepção alguns conceitos, que são o conceito de IoT, o conceito de Smart Building e o conceito de telemetria. Todos esses conceitos são muito correlatos. O IoT é a internet das coisas, a conexão de objetos reais à internet. O Smart Building é o conceito do controle dos sistemas de um edifício de forma automatizada. E a telemetria é o monitoramento de algum sensor, do funcionamento de algum dispositivo de forma remota. Objetivos. Os objetivos das atividades foram a criação do aplicativo desktop, responsável pelo monitoramento e acionamento de sensores, realmente um lugar onde os dados dos sensores fossem armazenados e pudessem ser acessados, e os sensores pudessem ser controlados à distância. Tudo isso para criar uma rede IoT sobre o protocolo MQTT. A rede IoT seria todo esse sistema no qual estamos trabalhando. O protocolo MQTT é um protocolo de comunicação que explicarei um pouquinho mais adiante. Revisão de literatura. Basicamente, as redes de sensores e IoT são esses sistemas no qual você tem sensores distribuídos para monitorar o funcionamento de algumas máquinas, de alguns sistemas, ou até a operação de outros tipos de atividades, e enviá-las para alguma central, às vezes até se comunicar entre si e fazer esse controle remoto dessas situações. O MQTT é o protocolo de comunicação amplamente utilizado em telemetria. Ele é um protocolo de comunicação leve, que não usa muita rede, e faz muito sentido considerando que os dados devem ser leves, porque são muitos dados de sensores, e porque você tem muitos sensores monitorando as coisas ao mesmo tempo. Então, quanto mais leve e rápido, melhor. Por último, o código aberto, que não é um conceito diretamente relacionado ao projeto, mas ele foi utilizado durante as atividades, e é uma política de distribuição de produtos e propriedade intelectual de software. É uma política na qual você deixa o código-fonte de programas disponível tanto ao público quanto aos desenvolvedores, e isso permite uma distribuição do trabalho mais ampla. O seu trabalho pode chegar a outras pessoas e elas podem derivar o seu trabalho. Existem diversas licenças que cobrem isso. Metodologia. A metodologia utilizada foi de ciclos de teste e implementação, e você testava o que você queria implementar e depois implementava, você via se a funcionalidade se encaixava na situação, via se ela estava funcionando e colocava ela onde você queria. Uma particularidade foi o trabalho remoto. Não foi tão pretendido, não era pretendido ser utilizado, mas foi usado pelo advento do isolamento social. Mas o acesso foi feito de casa aos, aos dispositivos VF de forma remota, e o trabalho foi realizado. Houve certo atraso, mas ainda conseguiu ser feito. O Git e GitHub estão diretamente relacionados ao trabalho.
são sistemas de versionamento. No caso, o Git é um sistema de versionamento de código, no qual você pode armazenar diferentes versões do sistema que você está projetando, e com isso, quando você faz alguma alteração que não trouxe os resultados desejados, você pode retornar a versões anteriores e modificar a partir delas. O GitHub é uma plataforma na qual você pode armazenar isso e as pessoas podem trabalhar remotamente e em equipe. Por último, os editores de IDEs, que são realmente as mãos do trabalho, eram os programas nos quais você manipula e escreve seus programas. Os editores são mais básicos, são onde você escreve e o código simplesmente, e as ideias elas têm um suporte mais robusto ao que você quer fazer. A principal ideia usada foi o NetBeans, que é uma ideia usada para Java, desenvolvida pela própria empresa que desenvolve o Java, a Oracle, e foram basicamente essas as ferramentas usadas. Por último, o Thingsboard, que não é uma ferramenta em si, mas é sim uma plataforma de IoT em código aberto, e ela foi utilizada como o esqueleto da nossa solução durante essas etapas, pelo menos. É uma plataforma bem robusta, construída para essa finalidade, e ela tem bastantes funcionalidades que queríamos implementar na nossa solução. Então, uma vez que queremos levar as coisas para frente e não reinventar a roda, nós nos baseamos nessa solução, utilizamos como esqueleto e partimos para frente. Resultados e discussões. As primeiras atividades, os primeiros resultados foram de ambientação e instalação. Foi feita a instalação do Thingsboard numa máquina do laboratório, isso antes do isolamento, e é um processo, às vezes, um pouco complicado, porque ele demanda a configuração do banco de dados e outras etapas, mas, no fim das contas, é um sistema bastante robusto e, após a instalação, foram feitos alguns testes de criação de dashboards e recebimento de dados de simulações, foram simulados sensores usando programas em Java, e todos os testes foram bastante promissores. A próxima funcionalidade a ser implementada foram os comandos server-side, comandos do servidor para os dispositivos sensores. A primeira etapa da implementação dos comandos server-side foi a utilização de uma simulação em JavaScript para tomar lugar do dispositivo no recebimento dos comandos. A simulação consta direto na documentação do Thingsboard e o funcionamento dela é muito fluido. A próxima etapa foi aplicar o código em C++, que implementa essa mesma função numa placa microcontrolada programável, uma Node MCU, que ela estava simplesmente cobrindo a função de uma placa que estivesse realmente ligada a algum sensor. Mas ela recebia perfeitamente os comandos e enviava perfeitamente os dados para o servidor. Então, mais um resultado promissor. Próximo passo para a simulação em lote, queríamos testar a robustez do serviço em relação à quantidade de dados recebidos e manipulados, e criamos uma simulação em Java que instanciava diversas unidades de dispositivos e enviava os dados ao servidor e recebia os comandos do servidor ao mesmo tempo. Novamente, resultados promissores, o servidor aguentava bastante coisa. E, por último, a aplicação desktop, criada para levar as coisas mais adiante.
foi o Tech Power Client. Foi uma aplicação usada para automatização dos trabalhos. Uma vez que já tínhamos o monitoramento e o controle dos dispositivos feito de forma ótima, agora precisávamos de uma maneira de automatizar a configuração, uma vez que quando vamos levar isso a um nível predial, teremos às vezes até centenas de sensores. Então, a gente precisa de uma automatização desse serviço. Então, foi criado um programa que instancia diversos dispositivos no servidor, e essa instanciação é necessária para você criar uma coisa chamada token de dispositivo. E esse token ele serve para identificar qual dispositivo em qual local está sendo mandado para qual armazenamento dentro do servidor. Então, cada dispositivo deveria ter seu token próprio e ele é criado pelo servidor. Por isso, você precisa criar esses dispositivos e armazenar os tokens deles direto na configuração. E depois levar esses tokens para cada dispositivo físico. Conclusões. Concluímos que tivemos algumas modificações, tanto de trajetória quanto de meio de trabalho. Primeiro, uma modificação de escolha de implementação, que foi o uso do Teamsboard como plataforma de base para o desenvolvimento do nosso sistema. E esse tem se mostrado muito promissor para o que é desejado. E o segundo foi uma necessidade, que foi a adoção do trabalho remoto, que demandou uma certa adaptação e causou certo atraso, mas ainda conseguimos lidar com ela. Com isso, tudo que foi objetivado conseguir nesse plano de atividades